que você faria se fosse um dos integrantes do casamento entre uma poderosa bruxa e um belo dragão? Pois é exatamente isso que acontece com Wendy Blanchett. Ela estudou na Torre do Mágico, uma instituição muito renomada. Foi a discípula do grande sábio Shakma. É uma das 3 melhores servas da torre e atualmente tem 28 anos, dos quais passou 10 apaixonada pelo mesmo cara. Infelizmente, ele se casou com outra e Wendy compareceu ao casamento. Ela sente que finalmente se livrou dos sentimentos de afeto, mas mesmo assim, tá numa solidão danada. Ela tá chorando inconformada, querendo apenas um abraço. É nesse momento que bate na porta um cidadão que chama ela pelo nome e pede para entrar. Na carência danada da bruxa, ela não só abre a porta, como se joga nos braços do cidadão. Os dois começam com os amassos e beijos, e sim, eles fazem aquilo. Ao acordar, Wendy se sente culpada por ter usado ele para se sentir amparada, e o cidadão, que por hora está dormindo, se chama Aiden Winter, o novato mais talentoso da torre. A bruxa tenta lembrar a idade dele para saber se ela não cometeu nenhum crime, né? Mas ele parece ter entre 22 e 23 anos. Piscando sonolento, o cidadão acorda, e o Wendy já pergunta se ele se lembra da noite anterior. Pela cara do menino ele lembra sim. E a cereja do bolo é que aquela foi a primeira vez dele. A prota já diz que vai assumir a responsabilidade sobre tudo e pede desculpas sobre aquele acidente. Bom, querendo ou não, foi só um consolo. O Aiden pergunta se ela faria qualquer coisa para compensá-lo. Você promete? Ela jura pelo próprio nome. E ele solta a bomba. Um pedido de casamento. É o quê? Wendy fica em choque e já acha que é tudo uma piada de mau gosto, mas ele diz que tá falando sério. A bruxa nega prontamente, porque não pode se casar com alguém que dormiu uma noite. Diante daquela resposta, Wendy começa a chorar e tremer igual bambu. Aquilo deixa Wendy com a consciência mais pesada ainda. Pera, não chora, eu não disse nada demais. Ele olha pra ela e repete a proposta. Tem como dizer não pra essa carinha? Ela diz que sim rapidamente para fazer ele parar de chorar. E assim que ela fala isso, se toca do que acabou de fazer. E a cara do safado é o melhor. Curiosidade: a Torre do Mágico é uma instituição controlada pelo Império de Morocan, e funcionários do palácio são enviados para verificar o trabalho dos magos. Mais especificamente, a instalação de pesquisa dividida em 10 partes é própria para discípulos do grande sábio Shakma. No dia seguinte, a Wendy vai trabalhar brava por ter sido enganada. Ela entra na sala dela e tá com um pouco de enjoo por conta da bebedeira da noite anterior. Um ajudante dela a chama e seu nome é Logan Weiner. Ele é secretário dela e investigador-chefe da análise de mana. Ele pergunta se ela não quer uma água com mel e até aconselha a bruxa a ir descansar. Ela recusa e ele sai da sala depois de insistir um pouco. Então, o problema da noite anterior volta à mente da Wendy. Ela precisa dar um jeito de quebrar a promessa, mas ninguém da torre pode saber da noitada dos dois. Ela fica receosa em se casar, porque até o ex-crush vai ficar sabendo, mas ao mesmo tempo está hesitante em falar com o Aiden. Meu Deus, eu tô cheirando a álcool! Como ele me beijou ontem! Pensando no cidadão, ela acaba ouvindo o nome do menino e se assusta, olhando para baixo. Lá ela presencia Kona, uma bruxa de meia-idade, convidando ele a ir para o laboratório, claramente apaixonada. Ela se debruça na sacada e faz contato visual com o Aiden, se assustando. Enquanto isso, a figurante fica perguntando o que ele estava fazendo na noite anterior. Minha filha, se eu te contasse... Ela pergunta se ele estava com alguma garota, e a Wendy grita o nome do Aiden para que ele não revelasse nenhum detalhe. Cuidado, você vai cair daí! Calem a boca! Ela grita e chama o cidadão para sua cela imediatamente. O que é no mínimo suspeito, já que as áreas de pesquisa de ambos são bem diferentes. Mesmo assim, ela repete a ordem e o Aiden concorda com um sorrisão na cara. Assim que ele chega, a Wendy diz que precisam falar do casamento. Oh sim, temos muito a decidir sobre a cerimônia. Vai ser chique, simples, aqui ou na sua cidade natal. A Wendy se mantém firme e fala que os dois não podem se casar, já que mal se conhecem, e que ele iria acabar se arrependendo. Ele não gostou muito desse comentário.
Vale lembrar que promessas iguais às que ela fez são como venenos para as bruxas. Elas precisam mantê-las ou perderão uma quantidade significativa de mana. E a única forma de quebrar a promessa é fazer a outra pessoa concordar em invalidá-la. Ele pergunta se seria tão ruim casar com alguém como ele e reafirma que quer uma relação com a Andy, propondo então um noivado. Agora ele pisou no freio, né? Você escutou o que eu acabei de falar? Claro que ele ouviu. Ele abre um sorriso e fala na maior cara de pau que ela não pode desfazer a promessa e que durante um mês eles manterão aquilo em segredo das pessoas da torre. E tudo que a Wendy pode pensar nesse momento é que ele tem a mente de um assassino. O cidadão visita a ala de trabalho da Wendy trazendo comida para os seus ajudantes. Essa é Rose Meyer. Ela é uma pesquisadora e irmã mais nova de Logan. E esse é o marido dela, Nick. Enquanto os três estão maravilhados com a comida, o Aiden não tira os olhos da Wendy. Faz uma semana que eles tiveram aquela conversa e a bruxa tá se afundando no trabalho para não se afeiçoar ao garoto. Ela já provoca ele perguntando se a supervisora dele não se importa de um novato estar longe da área de trabalho. Aiden ignora aquilo e deixa um sanduíche para ela na mesa, junto de uma rosa. Eu não como flores. Apesar da oposição dela, Aiden se despede falando que haverá na hora do almoço. E resmungando, ela morde o sanduíche, que está muito bom. Agora ele comprou a confiança dos seus subordinados também e está deixando-a encurralada. Vocês se vendem por tão pouco. Você não dá comida pra gente? A Wendy pergunta a opinião dele sobre o novato e óbvio que todos gostam dele. Ela sorri e diz na maior calma que o odeia, mas ninguém acredita muito. Eles cochicham um pouco e a Rose comenta que o novato tem muito conhecimento sobre poder mágico. E ela sabe disso, pois 5 dias atrás ele veio sem a bruxa saber e ajudou os encarregados. O conteúdo que ele analisou era um círculo mágico anti-magia, que geralmente atordou as pessoas que se aproximam. A Wendy fica doida de raiva por terem aceitado a ajuda de alguém de outro departamento. Nick e Logan aproveitam a deixa para sugerir que solicitem a ajuda de Aiden frequentemente por ali. E aquilo foi a cereja do bolo. A Wendy dispensa a todos, mas eles continuam insistindo na ideia e até choram. E como já visto antes, chorar amolece o coração dessa bruxa. Então ela concorda em pelo menos conversar com o grupo dele. E é claro que no dia seguinte, Aiden já se tornou um membro da equipe. Vale ressaltar que o departamento mágico é um dos mais complexos. Isso porque se destaca em magias de renascimento e vidas passadas. Devido a isso, não existem tantos especialistas na área. Com um membro a mais na equipe, a qualidade do trabalho aumentou bastante, e a Wendy precisa admitir que aquele novato é um gênio. Ela questiona o motivo dele não ter se candidatado logo de cara para o departamento dela, mas Aiden só não fez isso porque eles não estavam o recrutando na época. Isso porque eles nem colocavam esse tipo de anúncio. Aiden está estranhamente calmo e sem tocar no assunto daquele dia, mas toda vez que olha para Wendy, faz essa cara aí de apaixonado. Poxa, senhorita Wendy, parece que ele realmente gosta de você. Gosto mesmo. Ele revela que só veio para a torre porque queria conhecê-la, algo bem curioso, porque segundo a própria Wendy, as pessoas a odeiam. Isso porque seu mestre parou de aceitar discípulos com mais de 30 anos devido ao seu enorme talento. Sua gentileza na adolescência atraía muitos comentários de mau gosto. Então, ela parou de fazer isso e faz de tudo para que a odeiem com razão. Senhorita Wendy, vamos ter que madrugar agora, já que tem mais um membro na equipe? Conhece as regras, só vai para casa depois que acabar o trabalho. Ai, deve ser muito difícil trabalhar com ela, a bruxa nunca dá folga. Rose fica choramingando e Wendy sorri, dando permissão para eles saírem às 5 horas, e ainda por cima anuncia que farão uma festa de boas-vindas para o novato. O clima do departamento fica ameno e a Wendy tá bem satisfeita, mas a cara de sonhador do Aiden não para. A bruxa estranha o fato de alguém como ele ter conseguido se adequar ao seu cotidiano. O secretário de Shakman informa que Wendy está sendo chamada por seu mestre. Vamos falar um pouco sobre o grande sábio. Shakman tem uma enorme reputação no reino e se encontrou com Wendy quando ela era apenas uma criança. Quem imaginaria que a filha de um fazendeiro pobre teria afinidade com magia? Ele ofereceu sua ajuda para ela, junto de comida, claro. Então a menina foi,
pensando que sua ausência deixaria as coisas mais fáceis para os seus pais e sua irmã pequena, pois eles teriam uma boca a menos para alimentar. Shakma prometeu que até que a menina alcançasse um lugar mais alto que o dele, a acompanharia em sua jornada. Após tomarem um chá na sua sala, Shakma comenta que ouviu alguns rumores. Deve ser relacionada ao Aiden, já que ele não sai do pé dela desde que os dois tiveram aquela noitada. A bruxa pergunta se tem relação com a quantidade excessiva de tempo que ela vem passando no trabalho, já que ela e sua equipe iniciaram 3 grandes projetos. Ela acredita que a enxergam como uma doida viciada em trabalhar, mas o que o mestre dela fala é que ficou sabendo do cachorrinho que ela apanhou. Que? Eu não gosto de animais peludos? A Wendy fica super confusa e seu mestre fala o nome do Aiden Winter. E agora que ela não tá entendendo nada, a bruxa tenta explicar que ele está apenas sendo um auxílio no trabalho, mas o velho não é lerdo. Agora que os rumores se espalharam, não tem muito o que fazer, né? A Wendy pergunta por que Shakma chamou o ajudante de cachorrinho, e ele reitera que seguir o dono frequentemente e carregar comida é o que cachorros fazem. É tipo uma maldição. E o pior é que ele não tá errado. O mestre percebeu que ela não parece odiar aquilo e relembra que ela rejeitou todos os pretendentes de antes, já que eles eram exagerados. A Wendy não afastou Aiden, pois foi ela quem se aproveitou dele naquela noite. O mestre fala que os dois têm uma diferença de 5 anos. Não é uma diferença grande, mas levando em conta que a bruxa entrou na torre quando era apenas uma criança e alcançou uma posição muito boa em pouco tempo, o mago parece bem jovem em relação a ela. Apenas pessoas de 50 ou 40 anos ocupam posições iguais às dela no momento. Shakma deixa claro que ela pode fazer o que quiser com o garoto, mas não pode se apegar demais. E fala que aquele tipo de coisa é uma vantagem da juventude. Ele se levanta e se aproxima de Wendy, pousando a mão em seu ombro e a aconselhando a não ligar para as fofocas e nem ser afetada por elas. Ela se sentiu confortada com aquele ato e se recordou que Shakma sempre esteve ao seu lado nos momentos mais importantes de sua vida. E mesmo que ela trabalhe com afinco o resto de sua vida, não seria capaz de compensar toda a bondade dele. E não seria sua vida amorosa que atrapalharia aquela conexão. Apesar dela estar sozinha e pensando em Aiden, aquilo não passa de um sinal esperançoso que não terá futuro. Ou será que terá? Retornando da reunião, Wendy dispensa seus pesquisadores, pois já passou das 5. Apenas naquele dia, apesar de terem muito trabalho, ela abriu uma exceção para a festa de boas-vindas do novato. Eles comemoram com vinho e após algumas doses, Nick, Logan e Rose já estão bêbados e declarando seu amor à sua querida chefe. Wendy, eu te amo! Nick, vem pegar sua esposa! Nesse momento, Aiden coloca o braço entre as duas garotas e gentilmente convida a menina a sair dali, olhando fundo nos seus olhos. Apesar da mulher nunca ouvir ninguém quando está bêbada, ela se deixa ser carregada e colocada sobre uma cama. A Wendy fica chocada com aquela reação imediata e sem uso de magia, até que pensa em algo. Ela pergunta se Aiden pode usar magia psíquica, e o mago responde que sim, mas não com tanta intensidade. Ela começa a questioná-lo sobre aquele dia. Será que ele usou poderes psíquicos na bruxa? O jovem não entende a pergunta e apenas diz que não fez nada com Rose para colocá-la para dormir. A Wendy fecha a cara e o chama de talentoso de forma debochada, se lembrando que de qualquer forma naquela noite foi ela mesma quem se aproveitou do rapaz. Ela começou a se afastar dele e o menino corre agarrando ela pelo braço, pedindo perdão caso a tenha ofendido. É nesse momento que a bruxa se dá conta de que estava com ciúmes. Ela desconversa e puxa seu braço, dizendo que ele não tem motivo para se desculpar. A mulher corre dali, marchando séria, mas o Aiden a segue, parecendo ainda inofensivo. Ela grita para ele ir embora e nesse momento ele nega. Seu tom de voz se altera e seu semblante fica sério. Curiosidade: quão fracos os feiticeiros são para bebidas? Aqueles que trabalham o dia todo num laboratório escuro, sem luz do sol, tendem a ser mais fracos ao álcool. O chefe do laboratório tem uma menor tolerância ainda devido à sua agenda lotada. Ou seja, quanto mais estresse, mais você é afetado. A Wendy fecha sua expressão perguntando se ele realmente acabou de dizer não. Friamente, Aiden responde que ela não pode impedi-lo de segui-la.
Ele sobe os degraus que o separam e pergunta se está muito apressado em relação a ela, e se essa é a razão para Wendy querer se afastar. Lógico que a mulher fica em silêncio, porque ele acertou em cheio nesse comentário. O cidadão fala que sabe que a garota não gosta de aproximações repentinas, mas está ficando muito impaciente. Tá na cara que a bruxa não aceita essas interações facilmente e precisa de muito tempo. Ela mesma admite isso. Ela está sendo fria com ele, pois acreditava que ele mesmo desistiria dela. A Wendy continua a subir as escadas, imaginando que não tem como ela ter se apaixonado pela aparência do garoto. Ela se tranca em sua sala e entende que o motivo de não conseguir rejeitá-lo é a culpa que tem por suas ações sempre que o vê. Ela queria confortar a si mesma vendo ele atrás dela, e a bruxa se envergonha e chora por se dar conta daquilo. O Aiden bate na porta e pergunta se ela tá chorando novamente. A mulher abre a porta, pois entendeu que não tem nenhuma hostilidade contra Aiden, e sim, não gostava de si mesma. Agora o mano tá chorando também? Os dois sentam para tomar o chá e o Aiden admite que o motivo daquelas lágrimas era que ele achou que a Wendy o odiava. Ela fala que não é isso e que apenas está envergonhada. Claro que é pela atitude de Aiden, mas ela fala que o garoto não fez nada de errado. Sentindo que não pode mais enganá-lo, ela revela que nunca se imaginou casada, já que não gosta da ideia de estar presa a algo. Ela tem medo de não ser suficiente para outra pessoa e, no fim, acabar sendo abandonada. Quando o Aiden fala que ela é uma boa pessoa, a Wendy se altera, gritando que ele não sabe nada sobre ela e nem sobre o que ela pensa dele. Eu sei o que você pensa de mim. Ele revela que tem observado por todo aquele tempo. Tá na cara os pensamentos da bruxa. Ela pergunta por que ele não se afasta então ou não fica irritado. O Aiden está sorrindo e ainda não entra na cabeça da Wendy que uma única noitada é o suficiente para o jovem achar que pode amá-la pela vida toda. Quando a bruxa começa a sugerir que ele saia com alguém mais jovem, o Aiden se levanta a sério e diz que gosta dela. Nós nem combinamos, na noitada a gente se deu bem. Olha o comentário do descarado. A Wendy fala que não se lembra daquilo direito, então o menino pede por outra chance. Já que foi apenas uma noite, ele quer provar que seus sentimentos são mais do que isso. Ele segura a mão dela e fala que apenas tocá-la faz seu coração se acelerar. Ele beija a mão e diz que poderia até capotar com aquela sensação. A Wendy fica sem reação e o Aiden fala que se quiser pode empurrá-lo. Ah, mas eu não empurrava não. A Wendy não o afasta, inclusive o puxa para um beijão, e a expressão do menino acendeu algo nela. Ele a olha como alguém especial e se vissem a expressão do menino, pensariam que a bruxa é a mulher mais linda desse mundo. O Aiden levanta a Wendy no colo e a leva até o sofá. Sentada, ela diz que já que ele quer provar seu amor, deveria pôr mais esforço nisso. Olha pra cara dele, meu Deus! Ele a abraça e diz que não quer machucá-la, mas que quando está em sua frente, não consegue se controlar. Lá vem o menino dizer que realmente gosta dela, mas agora não é hora de conversinha, fio. A Wendy dá um beijão nele e afirma que gosta de coisas que a deixam excessiva. Enfim, aconteceu, né? Agora a menina tá reclamando que tá com a garganta seca e o Aiden sem camisa diz que vai buscar água. A Wendy admira o corpo dele de longe, pensando se é assim por conta da sua juventude. Ela se pergunta se a relação deles agora será assim. Afinal, foi ela quem o provocou de novo. Mas dessa vez, não se arrepende de nada. Ela só queria dar um abraço, sabe? Quando o Aiden chega com o copo de água, ela fala que não quer se mover e pede para ele dar água na boquinha dela. E ele faz isso mesmo. Nem parece que a bruxa estava recusando tanto o menino antes, hein? Independente de como aquilo começou, o Aiden derrubou as muralhas da Wendy para ficar ao seu lado. Ele se afasta um pouco e a bruxa pergunta se não quer beijá-la. O jovem diz que se continuarem, ele não vai querer parar e a mulher já parece cansada. Minha energia é o problema? Ela pensa em provocá-lo, mas realmente sua resistência é fraca. Ela diz que está frio e com um movimento de mão acende a lareira. O Aiden pergunta se aquilo foi um feitiço silencioso, mas a bruxa responde que usar um desses seria muito desnecessário. Feitiços são muito difíceis de aprender, mas uma vez que o local tem magia, é mais fácil apenas acioná-la com um movimento. A Wendy comenta que precisa ir tomar um banho, mas para isso deveria ir para sua casa. Ela fala que consegue se levantar, mas está cansada.
O Aiden se desculpa, mas a menina fala que agora sabe que seus sentimentos são sinceros. Ela deixa claro que ainda gosta de outra pessoa e que sabe que pode demorar, mas se Aiden não se incomodar e concordar com aquilo, pode realmente dar certo. Olhando para o sorriso da mulher, o mago começa a chorar e abraça ela todo animado. Mesmo que tenha sido uma decisão difícil, eles fizeram algum progresso. Agora Wendy está no banho pensando sobre todas as vezes que tentou ter interações românticas, além do crush que teve na infância. Nunca durava muito tempo, e pensando naquilo, ela se dá conta que é a primeira vez que traz alguém para sua casa. Olha a cara de feliz do inquilino! É importante lembrar que a maioria dos feiticeiros da torre são individualistas. Obviamente eles trabalham em grupos, mas a habilidade mágica de um Medicins depende do seu tratamento pessoal. Então a Wendy precisava de um tempo sozinha no banho. E se a interrompesse seria falta de cortesia, né? Nem mesmo os pesquisadores com quem trabalhou por 7 anos entraram em sua casa. E agora lá estava Aiden Winter, esfregando os cabelos da bruxa na sua banheira. Ele diz que se entrar na banheira, a água vai transbordar. E a Wendy brinca dizendo que precisa de uma maior então. Ela olha para cima e tira espuma do rosto do jovem, deixando-o com vergonha. A garota tá tão confortável que acaba cochilando enquanto ele mexe nos seus cabelos. No dia seguinte, seus pesquisadores estão irritados já que ela foi descansar e os deixou bêbados e desmaiados no lugar de trabalho. A Rose fala que a mestra devia ter bebido com eles e depois os acordado. A Wendy diz que limpou o rosto da garota antes de sair, e isso deixa a Rose animada. A Wendy faz uma piada sobre a situação lamentável da garota bêbada e depois sorri, claramente num humor mais ameno. Perguntam pro Aiden se ele foi pra casa também. Foi sim, pra casa dos outros. O menino se faz de bobo, dizendo que não conseguiu acordar a Rose, e a Wendy fica chocada com a cara de pau dele, já que ele usou magia mental para ela dormir. A Rose ficou meio triste, pois achou que dessa vez eles poderiam ir na casa da chefe, e ela fala sem vergonha que gosta muito da bruxa, que seu marido também gosta muito dela e seu irmão também. Então pede para serem convidados à sua casa quando possível. Não. Ah, você é tão cruel! A Rose tenta sair dali chorando, mas a Wendy a para e fala que sabe que a garota vai ficar reclamando dela depois e amando usar aquela energia para trabalhar. E é exatamente isso que eles começam a fazer. Fazendo uma linha cronológica, é possível notar que os pesquisadores perceberam gradualmente a aproximação do Aiden da Wendy desde o começo. Eles notavam que a maga tinha dificuldade de esconder sua irritação perto dele, e apesar dos sentimentos claros do garoto, ela o recusava sempre. Até que teve a noite da bebedeira, e a Rose notou no dia seguinte o cheiro do shampoo da maga no Aiden. Suspeito, né? Agora eles têm uma interação meio agridoce, sabe? Olhares trocados entre os dois, inclusive sorrisos sinceros da bruxa. Foi aí que os pesquisadores perceberam de vez que o novo recruta bonito e desejável enfeitiçou a maga deles. Depois de se afundarem no trabalho, a Rose já tá reclamando muito, dizendo que só quer capotar. Enquanto isso, o Logan tá se entupindo de suprimentos fitness para se manter acordado. E a Wendy sabe que no fim, ela é a culpada de tudo aquilo. Ela comenta que eles podem sair para pegar um pouco de ar. Sério, chefe? Se não quiser, não precisa. Rose comenta chorando que eles não podem descansar agora, pois isso só fará o inferno se alongar ainda mais. Para animar seus ajudantes, Wendy fala que dará longas férias para os três, quando aquele serviço por fim terminar. Inclusive, ela fala que Rose e Nick deveriam se casar logo. Os dois já se chamam de marido e esposa, mas ainda estão noivos pelo longo período de 3 anos. Eles não conseguiram se casar ainda, pois cada laboratório tem que fazer uma quantidade específica de trabalho por ano, e deixar de cumprir essas tarefas implica na diminuição do apoio estatal. A Wendy já queria dar férias logo, pois se os dois saíssem por muito tempo, o laboratório pararia de funcionar mesmo. Quando ela estava planejando presenteá-los com férias, Nick e Rose disseram que podiam adiar o casamento, já que estavam morando juntos mesmo. Dessa vez, no entanto, é diferente. Com 3 projetos simultaneamente, poderão descansar por 2 meses quando os terminarem. Logan pede para sair rapidinho e antes de deixar o local, fala que já se passou 1 mês desde que estão naquele serviço.
A Wendy fica chocada, pois aquele era o tempo da promessa que Aiden tinha feito para ela. Olha a cara do convencido ao ver que a bruxa percebeu. Tá chegando a hora dela responder o pedido de casamento. A presença de Aiden tem aliviado a carga de trabalho de todos, já que ele sempre lembra a maga para descansar. Ele também vem frequentemente para a casa dela e de forma natural se tornou parte dali. Pouco a pouco ele tem deixado suas partes ali também. Apesar de ter muitos pesquisadores, Wendy sempre traz trabalho para casa e graças ao seu namorado faz tudo, a casa sempre fica limpa e ela pode focar no serviço extra da pesquisa com calma. De fato, ele é o namorado perfeito. Ela quer recompensá-lo, mas não sabe muito sobre seus gostos pessoais. A bruxa sabe que se perguntasse, ele responderia que gosta dela mais do que tudo. Ela pensa alto sobre o casamento. Ela sabe que Aiden quer dar aquele passo, mas está gostando de como as coisas estão. O mago fala que nada mudaria muito e dá um beijinho na Wendy. Ele deixa claro que ainda quer casar com ela e, sem hesitar, ela concorda. Ela não quer fazer chorá-lo dessa vez, apesar de admitir que gosta de ver ele chorando. O menino fica muito tímido e corado enquanto é abraçado. Ele morde o nariz dela, provocando, e depois os dois riem. Apesar de aceitar o casamento, ela quer deixar aquilo em segredo do resto da torre ainda, e o Aiden concorda. A Wendy pergunta se eles deveriam ir ao templo, mas o menino fala que quer visitar sua cidade natal para fazer uma cerimônia simples em casa, algo óbvio de se escolher, e a bruxa nem havia cogitado aquela ideia, pois não possui uma família e nenhuma cidade natal. Ela concorda e é abraçada. Agora nada mais importa do seu passado triste, pois tem aquele homem na sua frente que a ama tanto. Estão tensos e prestes a realizar a ativação de um selo mágico escrito e arrumado pelo Aiden, nosso querido mago dragão. Pobre Nick está nervoso sobre realizar a tentativa, já que falhou nas últimas 6 vezes. Sua noiva Rose lhe incentiva ao lado do cunhado Logan. Ele estica sua mão para mais uma tentativa, jurando que irá beber uma garrafa de suplemento fitness caso não consiga. Enquanto eles torcem pela ativação, o casal do ano está olhando de longe. E finalmente, para alegria de todos, o selo se ativa e os funcionários comemoram por poder dar adeus àquele trabalho infernal que durou meses. Wendy os parabeniza e diz que voltará para buscar os relatórios dela amanhã. Logan já tenta se oferecer para realizá-los agora mesmo, mas ela diz que eles precisam se preocupar com as férias. Que? Não era piada? Desde quando eu faço piadas? O casalzinho de magos começa a chorar muito emocionados com o presente. Sério, quanto tempo essa mulher deixou ele sem feriado? A Wendy sorri e os aconselha a planejarem para onde irão nos seus 2 meses de férias. Agora estamos na torre administrativa dos magos, onde a Wendy está negociando as próprias folgas com uma mulher responsável, pegando 3 meses no total. Ela acredita que esse seja o tempo necessário para irem até a cidade natal de Aiden. Porém, ele não revelou ainda sua localização, apenas dizendo que ela saberá como é quando chegarem lá. Isso vem deixando ela meio estressada e curiosa. Ela repara que a sala foi largada às pressas assim que seu grupo soube da folga. Afinal, finalmente Rose e Nick poderão ter o casamento que sempre quiseram. E o Logan também vai planejá-lo, já que é o irmão mais velho da Rose. Só daí a Wendy se toca que ela também precisa planejar o casamento dela. Ela pensa nas trocas de votos e na decoração, se sentindo perdida, porque a última vez que foi um desses, estava chorando e se sentindo traída. Aiden aparece na porta surpreso por vê-la ali. Ele começa a corrigir sua postura e ela o manda se calar, porque não quer falar com ele. O humano se senta na mesa e continua puxando assunto com essa cara de safado que ele tem. A Wendy, irritada, pergunta se ele quer mesmo se casar com ela, e ela fala que além de se casarem, precisarão arrumar tempo para ir no casório dos amigos. Quando seu noivo começa a tentar acalmá-la, a menina explode. Ela se levanta exaltada, querendo saber que diabos é a cidade natal dele. O filho da mãe sorri silencioso. Já sei que tu é bonito, agora desembucha. Ela coloca o pé nele e diz que tem muitos segredos. O Aiden explica que sua cidade natal é difícil de encontrar. Wendy questiona se seria um clã pequeno e seu noivo responde que sim e que além disso, eles são isolados por serem odiados. A bruxa tá confusa, mas ele garante que no dia seguinte, quando forem, ela entenderá.
A mulher fica brava por não saber nem que eles já iam de manhã. O Aiden está meio preocupado e pergunta se ela vai deixá-lo quando descobrir onde ele mora. O quê? Eu nunca faria isso. Droga, eu devia ter deixado ele. Wendy está tremendo e sem entender nada, já que está na frente de um covil de dragão. Será, meus amores, que finalmente a parte do Mago Dragão vai ser revelada? Os dragões são uma espécie altamente rara. No mundo devem restar apenas 1000 deles como sobreviventes. Não se tem muita informações sobre essas belas criaturas, apenas que adultos constroem ninhos chamados de covis de dragões, e a Wendy nunca achou que veria um na vida. O Aiden aproxima sua mão da dela, questionando se ela está irritada, e a bruxa quase dá um solavanco nele, dizendo que obviamente ela está confusa. Ela então menciona o nome clã pequeno, que ele disse antes. Não era um clã, e sim uma espécie. Ela começa a rir de deboche de Aiden, bravo igual um dragão. Ela está muito irritada e se recusa a ouvi-lo quando ele tenta chamá-la para entrar. Mesmo que esteja diante de um covil de dragões, cheio de ouros e tesouros escondidos, ela não poderia se importar menos. Ela finalmente faz a pergunta primordial. Você é um dragão? Ela está muito irritada e fala que não tem sentido um dragão se casar com uma humana e afirma que ele se divertiu a fazendo de idiota. Ela finalmente entende porque ele foi contratado bem rápido, magicamente bem dotado. Lógico que um dragão seria poderoso assim. Ela comenta que sabe sobre como alguns dragões se fantasiam de humanos e saem para passear. Então, ele teria se enjoado do seu covil e foi fazer esse tour pela Torre Mágica. Ele tenta negar, mas ela não quer ouvir. E agora que se deu conta de que ele é milhões de anos mais velho que ela. A Wendy dá seus parabéns, mas afirma que não será mais seu entretenimento. Ela se vira, já querendo ir embora. Mas antes de ativar o transporte, Aiden agarra seu punho, a lembrando de sua promessa de não deixá-lo. Ela está irada e pergunta por que ele simplesmente não continuou mentindo até ela morrer de velhice. Está se sentindo traída porque realmente acreditou nele. E o que mais a feriu foi o fato do tempo que passaram juntos ser uma fraude. Aiden continua tentando segurá-la e desesperado explicar que não tinha intenção de mentir e esconder quem era. A bruxa já tá de saco cheio e dá um pisão no pé dele. Ele grita agarrando seu ombro que seus sentimentos por ela são reais. E o mago queria ser honesto agora. Se aquilo fosse só um passeio de um macho dragão, ele não teria contado sua identidade. Olhando para ela corado, ele reafirma que a ama e que só queria que ela enxergasse seu verdadeiro eu. Mas você mentiu? Eu nunca disse que era humano. A Wendy fica brava com esse comentário, mas de certa forma tá certo. Ela entendeu o motivo dele pedir para não ser deixado anteriormente. Ela se vira e sabe que não está pronta para perdoá-lo, mas precisa esparecer. Então ela pergunta seu nome verdadeiro. Ele mantém o nome Aiden, mas não possui nenhum sobrenome. O garoto a abraça pelas costas, dizendo que não pode soltá-la, pois não quer vê-la partir. Ela já prometeu que não faria isso e não perderia sua magia por quebrar uma promessa para algo tão patético. Relutando, o noivo a solta e agora tá uma torta de climão. Ela admite que foi uma atitude corajosa se revelar, mas ainda não compreendeu por que ele quer uma humana. Ela ainda está confusa e sente que não sabe toda a verdade. Afinal, desde o primeiro dia, ele já parecia nutrir sentimentos profundos por Wendy. A bruxa pede para ele mostrar o caminho e durante isso, ele tem que revelar tudo que não disse ainda para ela. Mas mesmo assim, não sabe se voltará a confiar no Mago Dragão. Curiosidade! Dragões têm uma estimativa de vida de 10.000 anos. Eles são massivos e cobertos de escamas grossas. Suas asas, garras e até fôlego são uma ameaça a qualquer criatura que fique em seu caminho. Por isso, humanos, elfos, anões e incontáveis outras espécies temem os dragões. Agora, os dois estão em uma sala separada e a Wendy está com seu olhar recriminador sobre o Aiden. Ela pergunta calmamente se o dragão já a conhecia antes de entrar para a torre, já sabendo que era verdade. O noivo confirma, falando que entrou ali apenas para conhecê-la. A bruxa pergunta qual foi a primeira vez que de fato ele a viu, e ele diz que não pode dizer com certeza que já tinha visto ainda. Tu tá querendo me deixar louca? O Aiden implora para ela não ficar brava, porque pode pensar que ele é um pervertido e começar a odiá-lo,
Colocando safadeza em uma das novas características do noivo, a Wendy pensa se já não é o suficiente para desclassificá-lo como seu marido. O Aiden fica em silêncio e então começa a contar sobre quando a conheceu. Mencionando o tempo em que a bruxa era uma criança, ele pergunta se ela se lembra onde vivia. E na hora, a Wendy levanta sem acreditar naquilo. Ela ativa um mapa mágico na sua frente e retoma a localização de sua antiga casa, na província de Marta. E foi ali que, segundo ele, os dois se viram brevemente. A Wendy acha aquilo impossível, mas o garoto diz que sempre se lembra dos rostos dos aldeões e de seus nomes. Ele fala que não estava com aquela aparência naquela época, mas a bruxa retruca falando que a poliformia não altera suas cores de cabelos e olhos, que permanecem iguais às originais. Ele fala que para começo de conversa, ele não estava na forma humana, e assim que a Wendy pergunta o que ele era, o humano late, literalmente fala uau. E quando a bruxa já ia achar que ele tinha perdido o juízo, ela tem um flashback dela criança, pronunciando o nome Winter. Oh meu Deus, por isso que ele escolheu esse apelido como sobrenome. Os dragões são criaturas incríveis, mas têm uma fraqueza. É quase certo que os dragões vão entrar em extinção. Aiden está em uma sala lendo um livro sobre essa espécie e a depreciando. E no mesmo recinto está Lord Beers, o líder dos dragões, que acha a atitude do garoto hipócrita. Aiden está deitado no sofá e o ignora, e Beers o autoriza a sair dali. O humano dá outra patada nele, que comenta friamente que ele é do clã negro, e por isso que tem esse comportamento. Ele explica o motivo de não nascer nenhum exemplar novo desses há quase 10 mil anos. Além de nascerem com um poder esmagador que pode torná-los perversos e sombrios, esse clã é orgulhoso e caprichoso. Por ora, ele está sob proteção da família do loirinho, mas quando ele precisar hibernar e acordar como adulto, certamente todos estarão torcendo por sua queda. O Aiden, como sempre, debocha e diz que são todos invejosos, e o Beers fala para ele não falar com humanos e tomar um ar, já que não sai de casa há 10 anos. Olha só, parece você! O líder ordena para ele sair, e lá vai o filhote se polimorfando num cão. Ele anda por um tempo e depois pensa em voltar, mas escuta um barulho atrás de si. Ele vai investigar e olha só quem tá aqui. Curiosidades sobre Covil dos Dragões. Os dragões geralmente constroem seus ninhos em uma área adequada às características de cada clã. O clã negro do mundo mágico são literalmente demônios. O clã vermelho dos vulcões produzem lava. O clã prata fica onde está extremamente frio. O clã azul se esconde no profundo e escuro mar. O clã verde nas florestas, onde há uma brisa forte. E o clã de ouro nos vales dourados. O Lorde, ele pertence ao clã de ouro, mas construiu seu ninho em uma área próxima às florestas. O Aiden vê a Wendy sentada perto do lago e decide esperar ela ir embora para que nenhum predador a pegue, já que sua presença os afasta. A menina acaba reparando nele e, em vez de sentir medo, atravessa o laguinho e até faz carinho na cabeça dele. Enquanto aproveita o cafuné, Aiden está apenas pensando que ela não deveria fazer aquilo com animais selvagens. A garota, na maior inocência, fala seu nome e o motivo de estar ali até a noite. Ela não quer voltar para casa e seus pais nunca a procuram quando sai. Ela estava atrás de um lugar quente para dormir e se sente muito acolhida pela presença do cãozinho. O Aiden começa a pensar que se o Beer souber daquele diálogo com um humano, seria péssimo. Mas quando a criança o abraça, ele esquece a preocupação e os dois acabam dormindo aninhados um ao outro. Dali nasceu uma bela amizade. O Aiden acha sempre curioso o fato da criança dormir algumas noites na floresta e passar o dia todo brincando. Ela até mesmo tentou fazê-lo aprender truques que, contra gosto, o cão obedecia. Muito bom, garoto! Amanhã vai aprender a rolar! Ela sempre vem todos os dias brincar e isso começou a preocupar o Aiden, já que ela não parecia ter amigos e nem se importar em fazê-los. O Andy também mostrava talento natural para magia, mesmo sem ensinamentos, e ele sempre pensava em falar com ela para guiá-la na magia. Só que no momento, o que ela precisava era de um amigo cão, e não de um professor. De noite, a bruxinha está elogiando sua irmã mais nova, e o quanto ela é bonita, mas precisa de muita comida para crescer. Ela sabe que precisa desaparecer, e de novo dorme abraçada a Winter. Enfim, criança é criança, e de manhã ela está olhando diretamente para sua casa,
querendo que seus pais saíssem para procurá-la. Vendo tudo aquilo, Aiden sabe do que ela precisava, de uma família que a amasse. Mesmo que a garota tenha ele no momento, em breve precisará hibernar, e não quer que ela fique sozinha. E sem rodeios, chega perguntando para o seu mestre se seria possível adiar sua hibernação. Curiosidade! Dragões são considerados filhotes até terem 1000 anos. Eles devem hibernar para se tornar dragões adultos. Filhotes são protegidos por todos da espécie, e é contra as regras dos dragões que os filhotes conversem com humanos. O Aiden repete a pergunta, e o loiro questiona se ele seria forte o bastante para aquilo. Mas o menino faz uma cara de botar medo, e depois pergunta sobre a proibição de falar com humanos. O mestre fala que não tem graça conversar com eles, já que a sua vida acaba num piscar de olhos. Eles adoecem facilmente e se esquecem de suas palavras. O Aiden fica emocionado e comenta em voz alta que se pelo menos ela vivesse mais tempo, ele poderia fazer algo. Imediatamente repara o que falou e pede para ele esquecer daquilo, já saindo e se afastando. O Beers fala que o primeiro amor nunca dá certo, e com uma cara de nojo, o Aiden olha pro loiro e fala que sente apenas um carinho por ela. O loiro pensa que aquilo é patético. Ele que não se importa com nada há anos, se poliformar num cão só pra brincar com a Andy. Mesmo com uma personalidade feroz, ele a segue como um patinho. O loiro sorri e mentaliza que é óbvio que alguém assim nunca saberia quando está tendo seu primeiro amor. Querendo ou não, essas palavras ficaram ressoando na mente do Aiden, que enquanto brinca com a garota, pensa que nunca sentiria nada por alguém desajeitada como ela. Ela joga o graveto longe e estranha o fato dele não querer pegá-lo, mesmo sendo um cachorro. Na visão dele, ela está rodeada de rosas. Quando a Wendy o abraça e ordena que ele se sente, ele obedece e depois até se finge de capotado. Novamente, eles estão nessa cena fofa, mas enquanto é acariciado, o Aiden se lembra das palavras de seu mestre. Ele não pode alongar aquela situação por muito mais tempo. Se levantando de forma abrupta, ele lambe o rosto de Wendy e espera que ela não se magoe quando ele sumir. Sabe que a garota é forte e capaz de aguentar coisas que não são comuns à sua idade, mas mesmo assim, teme vê-la chorando. Alguns dias depois que ele sumiu, ele retorna para ver a sua situação. A Wendy estava cabisbaixa. Ele fica chateado porque, apesar de não querer vê-la triste, o que ele quer de verdade é que a criança não o esqueça e que sinta a sua falta. Já disse que ela é seu primeiro amor? Que nojo, cala a boca! O loiro finalmente entende quem é a criança de Takuja e percebe que ela está usando mana inconscientemente, algo muito raro para um humano e meio ruim para ela, já que seu poder pode crescer demais. O loiro debocha da cara do filhote, dizendo que o mestre do clã negro deve pedir ajuda pro Lorde educadamente. O Aiden fica irado de raiva, mas sabe que não pode deixar a criança desamparada. O Aiden ri friamente e jura que fará o que foi pedido, desde que seja ajudado. O loirinho fica chocado com a pouca resistência dele e garante que conhece um mago que pode salvar aquela criança daquela situação, que eu acredito seja o Shakima. O Aiden olha tristemente para Wendy e deseja que seu futuro seja bom. E foi depois desse dia que os caminhos dos dois se separaram por anos. Quer saber como eles se reencontraram? Veremos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem com os coleguinhas. E sayonara!